Bom, e como vocês me pediram bastantão, apresento a vocês a terceira parte dessa obra de arte. Peço humildemente para quem não é inscrito que se inscreva para tá fortalecendo, e caso gostem e quiserem uma continuação, comentem aí. E é claro, mete bala no like. E após perceber na enrascada que ele havia se metido, Ha-seong acreditava que tudo já estava perdido e acabaria ficando de uma forma totalmente errada com sua amiga. Porém, ela o surpreende beijando seu rosto com muito carinho. Mas é claro que vocês também sabem que com muito carinho e amor sempre vai pintar um clima. E é exatamente isso que acontece, meus queridos gafanhotos. O que surpreende Ha-seong novamente é que Na-eon simplesmente oferece ao mesmo 3 opções do que eles poderiam fazer, e a última deixa ele de cara. A garota diz que o mesmo poderia ir em um encontro com ela, deixando o maluco sem acreditar no que tinha ouvido. Com isso, o prota percebe que essa garota realmente é diferente de todas as outras, pois ela realmente parece querer algo sério com ele a ponto de sugerir um encontro. E no dia do encontro, Ha-seong, na maior cara lavada, pergunta a Na-eon se ela chamava aquilo de encontro. Afinal, era só um passeio como eles sempre faziam casualmente. Esse maluco é muito vacilão, véi. Ao ouvir isso, a loirinha fica meio sem jeito e envergonhada, então dispara responder ao garoto que realmente era um passeio igual das outras vezes. Porém, o sentimento agora era completamente diferente. Quando o desligadão olha mais atentamente para sua crush, ele não conseguia acreditar que ela realmente estava usando saia, afinal ele nunca em toda sua vida tinha visto isso. É claro que o tonto aproveita para tirar uma com a cara da garota e pergunta para ela se a mesma sabia o quão esquisita ficava de vestido, deixando a garota toda sem jeito. Se eu fosse ela, metia um morrão na beiça dele. Quando ela percebe que o bobão estava completamente estático olhando, Na-eon diz para ele que não ficasse encarando, pois isso era muito desconfortável. E que na verdade ela pode usar saia sem o menor dos problemas, pois continuaria linda e plena. A loirinha corre perguntar ao prota se ela fica estranha usando saia, e na mesma hora, sem nem pensar duas vezes, o idiota responde que sim. Mano, esse cara me deixa cada vez com mais raiva dele. Mas logo ele explica que é porque o estilo dela era muito diferente daquele, como por exemplo estar sempre com roupas de academia, mas que irritava ele o fato de que ela ficou extremamente linda de vestido. É assim que Na-eon ouve isso da boca do prota, seus olhos brilham como os olhos do gato de botas, e pergunta ao rapaz se ele realmente estava dizendo a verdade pra ela. Rapidamente ela diz ao prota que o mesmo deveria ter dito isso a ela logo quando a viu, afinal ele quase acabou com o encontro e magoando ela logo no comecinho. Que maluco besta. E quando ela vai dar um chute no rapaz, sua saia levanta e logo ela baixa envergonhada. Com isso, Ha-seong pergunta se ela ainda não estava acostumada a usar saias na verdade. Toda galanteadora, Na-eon abraça o prota, dizendo que ele falou que não parecia um encontro de verdade, por ser um lugar extremamente comum, mas que agora iria se tornar um encontro romântico de verdade. O plano dela nada mais era do que pegar um cineminha juntos, pô. E durante todo esse caminho, esse plano dela, Na-eon consegue demonstrar a Ha-seong todo o seu amor e carinho por ele. A grudenta não parava de ficar beijando seu rosto, e até mesmo na fila para os ingressos ela não parava com isso. E o prota logo percebe que tinha muita gente olhando e incomodada com aquilo também. Já na sala de cinema, como esperado pela galera que tava na fila, o filme completamente sus. E o prota resmunga consigo que deixou Na escolher dessa vez, só não imaginou que fosse essa porcaria de filme. A química entre os dois era tanta que até quando ele foi pegar a pipoca, acabou indo ao mesmo tempo que ela, e assim ficaram de mão dadas durante o filme todinho. Ao saírem da sala de cinema, Nai pergunta ao rapaz se tinha sido melhor do que ele esperava, e o prota retruca dizendo que o filme nem sequer tinha enredo, só tinha coisas suspeitas literalmente o tempo todo, e termina perguntando à garota se ela chamava aquela porcaria de filme. E completamente na maldade, a loirinha retruca dizendo que foi exatamente isso que deixou o filme e o rolê interessante, as coisas suspeitas. Essa menina, mano, na real mesmo é muito estranha. E depois do cineminha, Nai realmente consegue deixar o prota surpreso novamente, quando chama o mesmo para ir no barzinho cantar umas musiquinhas ao vivo. Logo Nai sugere para que o prota escolhesse a música, porém o maluco estava completamente sem jeito, pois não fazia ideia do que Na-eon cantava tão bem daquela forma. E como o barzinho era meio que um lugar particular, lá dentro acaba pintando o clima, e bom, eles acabam cantando umas músicas românticas. Mas enquanto eles estavam tendo uma ótima sintonia musical, Ha-seong percebe que tinha uma galera observando eles, e agora eles tinham de fugir dali escondendo suas caras. E depois de fugirem com a garota extremamente sem graça escondendo o rosto, Ha-seong diz a mesma que pelo menos tinha sido muito divertido. Esse cara sabe ser inconveniente, hein? Vendo que a garota meteu um silêncio na moral, Ha-seong fica se perguntando se agora iria tomar uma surra dela por ter dito aquilo. Bom, na real ele até que merecia e muito na verdade, mas como um plot twist absurdo e também uma cara muito esquisita, Nai tira a blusa do rosto e diz ao prota que realmente foi muito divertido. Ah, eu desisto desses dois. Logo eles retornam para casa e o garoto fica se perguntando por que carambas estavam ali, já que Nai diz que o encontro precisava continuar, então não fazia sentido estarem ali em casa. Mas quando o prota pergunta isso para a garota, ela se vira dizendo que sua mãe teve uma reunião com as amigas da mesma, então eles estariam sozinhos por um tempo. E com o prota completamente assustado ao ouvir tudo aquilo, Yuna praticamente já estava voltando para casa, e isso não tem como acabar bem, não é não, rapaziada? Como esperado, enquanto eles tinham uma longa conversa sobre drones, a tia Yuna chega toda animada, gritando que finalmente chegou em casa e que estava exausta da reunião, agora azedou o pé do frango. Logo mais perto da casa, Yuna acaba se deparando com os dois e logo grita muito desesperada, enquanto os dois pombinhos também gritam desesperados, sem saberem o que fazer. Completamente sem graça, ela vai se retirando da sala e diz aos dois que iria fingir que realmente nunca tinha visto nada e que nunca imaginou isso. Isso sim é um plot twist absurdo. E depois de todo esse acontecimento, já no jantar, Nai nem quis descer para comer, então na mesa ficou só o prota e Yuna. E também junto com eles um baita climão desconfortável pra caramba. Ha-seong reflete que nunca pensou que esse incrível lugar que ele chamava de casa se tornaria um dia tão desconfortável assim, e na mesma hora Yuna chama o nome do mesmo. Completamente em choque, o prota responde ao chamado, mas a boa mãe só queria perguntar ao rapaz como é que estava a carne, se estava bem temperada
esperada na real. Isso deixa o coitado realmente muito surpreso, e logo ele responde que estava deliciosa, deixando também Yuna completamente aliviada. Que climão, meu chapa, que climão. Ela também dispara dizer ao prota que ele deveria comer toda a carne, pois ela comprou um monte, e caso aquela não fosse o suficiente, ela poderia preparar mais, enquanto isso o maluco mandava ver na carne. Mas quando Yuna diz que nada era melhor do que uma boa carne depois de se agitar o seu corpo, o maluco congela e não sabe nem aonde enfiar a cara. Talvez ir de F nessa situação seria até melhor. Todo sem graça, ele se retira dali agradecendo a Yuna pela janta, enquanto a mesma fica se perguntando se na real ela tinha dito alguma coisa de errada para o garoto. Muito triste, desenchavido, deitado em sua cama, Ha-seong começa a refletir que nunca pensou que isso fosse lhe acontecer, e se pergunta se na verdade ele deveria ir embora agora depois de tudo isso que aconteceu. Afinal, Yuna tinha pedido para o mesmo cuidar de sua filha e acabou que no fim ele levou por um outro lado, e reflete que até ele mesmo estaria irritado se ele fosse Yuna. Completamente em choque, Ha-seong diz em voz alta que tinha que ir embora dali, mas desse instante, ao olhar para o lado, ele se depara com Nayeon, que pergunta para onde é que o mesmo precisava ir. Assustado, o prota pergunta como foi que ela entrou lá, já que ele tinha trancado a porta, mas a garota responde que forçou até quebrar. É, cara, realmente você tem que ir embora daí o quanto antes. Preocupadaço, o prota pergunta a Nai se ela também se sente mal depois de tudo que aconteceu, e diz que ele nem sequer conseguia comer direito de tanta vergonha que ficou de Yuna. Porém, a garota toda errada, olhando nos olhos do prota, diz que tudo isso só fez com que ela ficasse ainda mais apaixonada por ele. Eu tô falando, mano, essa mina é doida mesmo. O que nenhum dos dois fazia ideia é que Yuna não estava irritada com a situação ou alguma coisa do tipo, e sim feliz por saber que eles tinham se acertado e agora se davam muito bem na real. Bem até demais, né? E Yuna se lembra do dia que foi até o quarto do prota para tentar acordar o mesmo para tomar um café da manhã. Mas quando chegou lá, acabou se deparando com algo muito suspeito e desconfortável. Completamente sem graça, ela se retirou fingindo que não tinha visto absolutamente nada, enquanto gritava para Nayeon acordar Ha-seong. E essa mulher sofre, mano, cê é louco. Passado algum tempo, depois daquele grande desconforto, todos eles acabaram se esquecendo do ocorrido até que fácil, porque simplesmente estavam na correria quase o tempo todo. E agora que tinha chego as férias de verão, o prota se tornou uma pessoa com hábitos mais saudáveis. Ha-seong saía para correr pela manhã juntamente com a Nayeon, e eles até que tinham um relacionamento bacana. Simplesmente do nada, a gótica liga para o prota gritando para que ele fosse viajar com ela, já que o idiota do namorado dela cancelou a viagem apenas um dia antes. E jogada na cama, completamente na bad e irritada, a garota completa dizendo ao prota que o seu namorado não quis ir, pois disse que tinha que regar as plantas. Mano, esse cara é realmente muito tonto. Ha-seong acaba aceitando ir na viagem junto da gótica, porque a coitada não conseguiria reembolso caso cancelasse a reserva do hotel, então não tinha mesmo o que fazer. Toda na maldade, a gótica diz ao garoto que queria convidar a mãe de Nayeon também, mas a garota, ouvindo tudo isso, grita para que a gótica não colocasse sua mãe no meio do rolo da mesma. Os dois pombinhos ficam se perguntando como é que seria essa tal viagem, enquanto a maluca grita do telefone para que eles não se esquecessem de levarem roupa de banho. Logo eles contam para a Yuna sobre a viagem que eles iriam fazer, e a mulher preocupada pergunta como assim eles iriam para tão longe, literalmente do nada, sem mais nem menos e sem terem conversado com ela antes. Acabou que por fim eles decidiram realmente convidar Yuna para essa viagem maluca de última hora, e a mesma aceitou ir junto deles, mesmo não sabendo como os jovens se divertiam. É só ligar um PC com o CS no competitivo e boa, é só isso mesmo. Assim que eles chegam no hotel, todos eles ficam boquiabertos com a beleza do lugar, e Nayeon diz para dizer que nunca nem sequer tinha pisado em um hotel daqueles antes, e agora iria experimentar até mesmo a piscina de um hotel. Ao ver Yuna vestida com roupa de banho, o prota que não consegue sossegar o facho fica de queixo caído, tentando entender de onde é que vinha tanta beleza daquele jeito. E dentro da piscina, enquanto Yuna curtiu um banho matinal, a gótica chega pedindo para que a mesma tirasse uma foto junto dela, enquanto Nai e Ha-seong se perguntando se tudo isso era porque a gótica estava carente de atenção. Ha-seong, vendo o quanto a gótica estava animada ali com a presença da mãe de Nai, o mesmo diz que pelo visto tinha valido a pena pagar tudo aquilo, afinal ela já tinha sido recompensada por seu esforço. Porém, quando o coitado olha para o seu lado, ele se depara com Nai, que irritada pergunta ao mesmo se ele estava com ciúmes da mãe dela. Que pergunta sem nexo é essa, mano? Mesmo o garoto respondendo que não tava com ciúmes da mãe dela, a garota consegue perceber que o coitado estava muito nervoso e incomodado com aquilo tudo. Depois que a gótica esquisita para de abraçar Yuna, ela finalmente percebe que Nayeon e Ha-seong tinham vazado dali, e logo elas se perguntam para onde é que os dois tinham ido. Passado mais um tempinho, eles acabam se encontrando novamente e assim conseguem brindar e continuarem o rolezinho na maior felicidade. Isso tá parecendo aquelas cutscenes de Far Cry, mano. Ha-seong começa a perceber que mesmo depois de Yuna beber tanto, era como se ela nem tivesse bebido nada. Afinal, estava intacta, diferente das outras duas garotas que já estavam pra lá de Bagdá. A gótica esquisita pergunta a Yuna por que a mesma ficava tão fofa comendo batata frita, enquanto o prota reflete que a garota já estava completamente fora de si. Não demora muito até que Sunbae consegue deixar a mãe de Nai envergonhada, perguntando a mesma o porquê ela não usava sutiã, e até mesmo o prota se engasga com a bebida depois dessa. E bom, não é só isso, com a bebida vieram vários jogos extremamente diferenciados e suspeitos. E com ele também veio um climão causado com Ha-seong e a mãe de Nayeon, deixando a garota com ciúmes. Mas como todos estavam bêbados, acabou ficando de lado rapidamente. Enquanto Ha-seong conversava com a Nayeon, dizendo a mesma que só porque anoiteceu o clima ficou pesado, e Yuna estava consolando a gótica que chorava por estar bêbada. Foi só porque anoiteceu mesmo, Ha-seong, foi só por isso. Logo os dois pombinhos têm a brilhante ideia de irem para a piscina nadar um pouco, e Yuna ainda consolando a garota. Ha-seong, muito animado, diz para dizer que aquela cobertura foi muito cara, então ele não iria deixar de dar um mergulhinho sequer. Afinal, cada momento ali era único na vida de todos eles. Porém, quando Yuna e a gótica terminam de conversar, Yuna resolve procurar por Ha-seong e sua filha, mas ao encontrar ela fica completamente em choque novamente, vendo os dois ali na piscina, e vendo que Yuna estava perplexa
conversa com os dois, a gótica sinistra chega dizendo que aqueles dois ali realmente eram bem ousados. Essa menina é muito estranha mesmo, cara. Depois de uma longa noite extremamente desconfortável, o prota finalmente desperta com uma ressaca sinistra e logo se pergunta para onde Yuna tinha ido. E Nayeon, toda descabelada e ainda sonolenta, recebe uma mensagem da mesma dizendo que precisou sair antes que todos eles acordassem, pois se esqueceu que o fogão estava ligado e voltou para casa imediatamente. Até mesmo a gótica estava sentindo falta de a tia Yuna, se perguntando por que carambas a mesma teve de ir embora assim literalmente do nada. Nesse instante, Nai, toda preocupada, diz ao prota que se esqueceu do encontro que tinha hoje com o pessoal da academia e que era quase um combinado deles. E vendo a preocupação de sua crush, o prota pergunta se ela estava indo pra lá e a mesma responde rapidamente que sim, pois com sorte ela chegaria a tempo, afinal tinha roupas de academia consigo, então era só correr agora. O prota também volta para casa e pergunta para a gótica se ela gostaria de dizer oi para Yuna antes de ir embora. Porém, sem graça, a mesma responde que estaria incomodando se realmente entrasse na casa. O coitado fica sem jeito e se despede de Sunbai, desejando uma boa sorte na caminhada da mesma e também na procura de emprego. Mas nesse momento a mesma chama pelo nome do prota, deixando ele paralisado. Rapidamente a garota dispara dizer a Haseong para que o mesmo deixasse a tia Yuna triste, e isso deixou a paz muito surpreso na verdade. Haseong finalmente entra em sua casa depois de tanto tempo longe, mas logo fica se perguntando o que carambas a gótica quis dizer com não deixar a tia Yuna triste. Mas assim que o prota chega na cozinha, ele tem uma surpresa de acelerar o coração. O seu primeiro amor estava ali em sua frente juntamente da tia Yuna. Ela brinca dizendo que Haseong e Yuna desapontaram ela por não terem convidado ela para as férias de verão no hotel, pois ela também gostava de se divertir e era muito aberta para esse tipo de festa. Após conversarem e desconversarem, Su pergunta ao prota se ele preferia ela ou Yuna, deixando a mesma assustada e também colocando um prota em uma situação inusitada. Mas essa pergunta de quebrar qualquer um, pô. Sem graça e tentando disfarçar, o prota responde sorrindo que essa pergunta não tinha nexo e que na verdade ela não precisava ser infantil desse jeito. Ainda tentando argumentar, Haseong diz que isso é o mesmo que perguntar a ela se ela gosta mais da mãe ou do pai. E na hora, Su responde que gostava mais da mãe dela, então Haseong agora poderia respondê-la. Com um olhar completamente malicioso, ela diz ao prota para que o mesmo não se sinta pressionado e apenas responda essa simples pergunta dela. Simples aonde, meu? Ao ver que o garoto ficou em silêncio, ela começa a ameaçar o mesmo, dizendo que se ele não responder, ele iria se arrepender muito. Com isso, Haseong responde que definitivamente ele preferia a tia Yuna. A coitada fica sem graça e pergunta ao prota o porquê disso, quase que chorando, enquanto a Yuna tenta dizer a mesma que ela precisa manter a calma porque bebeu demais. Su abraça a Yuna extremamente bêbada e diz que Haseong jamais roubaria a Yuna dela. E a tia responde que ela precisava de um namorado, mas simplesmente do nada ela beija Yuna, dizendo que só precisava dela mesma, e o prota vendo tudo aquilo com uma cara de bunda sem entender nada e morrendo de ciúmes. Passado alguns minutinhos depois daquilo, o prota fica se perguntando se Yuna era um tipo de sedutor ou alguma coisa assim. Afinal, todo mundo sentiu uma extrema atração por ela, e isso não deveria ser normal. Ao anoitecer, a tia Yuna explica para a Haseong que Su, sempre que ficava bêbada, beijava ela. Então ele nem precisava se preocupar, pois a moça realmente tinha aquela mania estranha mesmo. E sorrindo, ela diz ao prota que já que Su adormeceu de tão bêbado, eles poderiam continuar bebendo e aproveitando a noite até que Nayeon chegasse. Esse povo só bebe, mano, parece até minha família. Depois de algumas garrafas e muita conversa, acaba pintando um clima estranho, e por ficar estranho demais, os dois resolvem ir deitar para descansar um pouco. A verdade é que o prota não foi dormir enquanto ele conversava sobre drones com Soyun. Literalmente do nada, Yuna aparece no quarto dando de cara com os dois. Dessa vez, a boa mãe não deixou barato e repreendeu os dois, dando uma bronca sinistra em Soyun, perguntando como a mesma teve coragem de fazer isso dentro da casa dela no quarto do rapaz ainda. Aquela situação foi completamente embaraçosa para a mulher, deixando ela extremamente humilhada e na verdade até mesmo sem saber o que fazer depois de tudo que tinha acontecido. Mas talvez por conta de todo o nervosismo causado pela situação desconcertante, Soyun acaba perdendo a cabeça e grita para Yuna dizendo que ela era a única mulher dali que não tinha ficado com Haseong ainda. Isso deixa o garoto muito constrangido, porém mesmo assim Su continua dizendo várias e várias coisas para Yuna. Meu, isso foi muito inesperado. Claro que isso não iria funcionar e Yuna, triste com toda aquela situação, tem de mandar uma de suas melhores amigas embora de sua casa. E dentro da casa, muito, mas muito desapontada mesmo com o prota, Yuna diz ainda que pela manhã eles teriam de terminar de conversar, porque se fosse pra fazer isso agora, ela não conseguiria conversar com o mesmo de tão triste que estava com ele. Vendo como a mulher realmente ficou decepcionada com ele, Haseong tenta convencê-la, mas bate na porta do quarto, e de lá só ouviu alguns sons muito sus. E Haseong, não contente com toda a situação desconcertante que sua falta de senso causou, ainda decide entrar no quarto da mulher para ver se estava tudo bem com ela. E bom, aí vocês já sabem o que acontece, né? E depois de uma longa noite de amor, quando já estavam conversando calmamente, Haseong diz a Yuna que pensou que ela fosse expulsar quando descobriu sobre o relacionamento dele com Nayeon. Com uma carinha inocente, Yuna responde que não teria motivos para expulsá-lo dali por causa disso, afinal ela ficou muito feliz em tê-lo como genro. Yuna termina dizendo, olhando para o prota, que o mesmo não tem que se esquentar a cabeça com isso. Afinal, como ela mesma havia dito antes, eles são exatamente como uma família. Enquanto tudo isso estava acontecendo, a ex-professora do prota, Soyun, refletia sobre o que aconteceu, fumando um cigarro até que ela ouve alguma coisa muito sus. Logo quando amanhece, depois de ter esperado a noite toda, Soyun sobe para conferir o que estava vendo e se depara com os dois abraçados que quando a veem tomam um baita susto. Completamente envergonhada com aquela situação, Yuna pergunta a Su por que a mesma voltou até ali e na hora a moça grita dizendo que queria sair com eles. Como uma boa amiga, Yuna aceita e juntamente com Haseong eles vão em direção ao rolezinho. Afinal, ainda estava na férias de verão e Nayeon nem sequer tinha voltado também. No dia seguinte, já de volta para casa, o prota e Su estavam aproveitando a piscina. Porém, Yuna diz que não estava com humor legal para trocar ideia e se retira dali pedindo para que os dois se divertissem sozinhos. Assim que a boa mãe se retira, logo Su corre perguntar ao prota se ele realmente tinha ficado com a mesma na noite atrasada. Afinal, ela tinha ouvido tudo ao lado de fora do prédio. Vendo que o garoto ficou extremamente sem graça e sem
sem saber o que dizer, Soyeon continua dizendo ao mesmo que Yuna se sentia muito solitária na verdade. E quando Su vai dizer ao Prota que a companhia dele poderia aliviar essa solidão, Yuna chega de trás dela envergonhada e tá com uma bola na cabeça de Su perguntando do que é que ela estava falando. Rapidamente, Yuna dispara a dizer que estava muito de boa para ele tomar um banho de piscina ali. Afinal, aquela cidade que eles escolheram para viver era praticamente deserta no verão, então não teria mal algum ficar de maiô por ali. E após torrarem no sol por conta do calor excessivo que estava fazendo, Soyeon diz ao Prota que agora estava na hora dela pôr as suas habilidades culinárias em prática. De repente, Yuna enciumada aparece perguntando a Su como a mesma ousava desfrutar de sua sagrada cozinha. Mano, esse Prota é pior que Jinwoo, mano. E depois de uma longa, mas longa noite de amor mesmo, o Prota simplesmente desperta assustado ao ouvir Nayeon dizendo que finalmente chegou do rolê da academia. Yuna já entra completamente em choque. E ouvindo sua mãe assustada, Nayeon entra no quarto rapidamente por pensar que podia até mesmo ser um ladrão tentando roubar ao fazer algo bem pior com a sua mãe. E vendo que era o seu amado e sua mãe no quarto, ela pergunta o que eles estavam fazendo e os dois respondem que estavam tentando arrumar um espaço melhor para os móveis do cômodo. No dia seguinte, como se nada tivesse acontecido, eles se põem para correr pela manhã novamente, mas dessa vez juntamente com Yuna, que pedia para que eles esperassem por ela. Extremamente cansada e exausta, Yuna pergunta aos dois se eles poderiam ir um pouquinho mais devagar, pois estava difícil de acompanhá-los. A idade chega para todos nós. Após a longa correria ou caminhada, Haseong acaba torcendo seu tornozelo e logo Nai, sua mãe, ajudou mesmo a chegar até casa. Depois de se passarem alguns dias, Nayeon finalmente percebe que sua mãe e Haseong agora tinham uma relação meio estranha. Com isso, a garota já começa a suspeitar de alguma coisa. Por não ser boba nem nada, no dia seguinte ela chega até o Prota muito irritada e diz ao mesmo que ele agora terá de escolher se vai ficar com ela ou com a mãe dela. Mano, não espero mais nada desse mamá. Vendo que sua filha estava prestes a pistolar com Haseong e sabendo que a culpa não era do mesmo, Yuna corre até sua filha para conversar com ela, chamando a mesma para dar um mergulho. Porém, quando Nayeon diz a Yuna que ninguém usava um biquíni para nadar em uma piscina pública, a mulher fica completamente envergonhada, se perguntando onde é que enfiaria a cara agora. Ainda chateada com a sua mãe e com um semblante pesado, Nai pede apenas para que a mesma trocasse de roupa. E com isso, Haseong vê a incrível oportunidade de sair dessa situação. Era agora ou nunca, e muito rápido o Prota dá um mergulho. Nesse exato momento, Nai começa a gritar com o mesmo perguntando como ele ousava fugir dela. Mas como a loirinha era muito mais rápida do que ele, rapidamente ela também pula na piscina, dizendo ao mesmo que ainda não tinha terminado. Enquanto desesperado, o coitado se debatia pedindo para que Nai o soltasse. A coitada da loirinha, com muitos ciúmes do Prota, tenta conversar com ele. E com isso mesmo diz que acha que ela fica muito linda de maiô, deixando a garota mais confusa ainda. Então, espertinho, vê uma outra oportunidade para meter o pé dali e começa a nadar de uma forma desesperada, fugindo da garota novamente. O que o Prota não estava esperando é que ela estava muito à frente dele. Rapidamente, Nai segura o pé de Haseong e afunda juntamente com o mesmo enquanto encarava ele com um olhar de morte. Após muita conversa com Nayeon para que tentassem se entenderem, o Prota simplesmente sai da piscina, porém esquece a sua Sung e logo bate de desespero. E no dia seguinte, depois de tudo isso, ainda com muitos ciúmes, Nayeon esgoelava o Prota gritando que não acreditava que o mesmo teve coragem de ficar com a mãe dela. Bart Simpson, é você? E por ter que pedir várias e várias vezes perdão, Haseong finalmente quer a coragem de diz a Nai que estava farto disso e queria convidar a mãe dela para que conversassem sobre isso juntos e enfim, pôr um ponto final nisso tudo. Antes mesmo que o Prota se retirasse dali, a loirinha todo sem jeito abraça o mesmo, dizendo que ele não precisava envolver Yuna nisso, deixando o coitado sem entender nada. Haseong então aproveita para dizer para a Nai que sabe que a mesma tem uma rivalidade estranha com sua mãe e que na verdade isso não fazia bem para nenhuma das duas, mas a garota nega infinitamente. O garoto ainda tenta insistir, mas Nai, muito poucas ideias, mete a porrada no mesmo. Grita que na verdade ele não sabia de nada, então só devia mesmo calar a boca e não se meter na vida dela mais. E deitado no chão por conta do golpe, o Prota reflete que já que a conversa não adiantou com a loirinha, ele teria de tomar outras medidas para que ela enfim entendesse de uma vez por todas o que ele queria dizer. Já no outro dia, ao invés de saírem para correr como sempre faziam, o Prota sugere para que ficassem fazendo exercícios em casa, afinal estava muito quente lá fora. Não demora muito até que ela vê Haseong juntamente com a sua mãe, ensinando a senhorita Yuna a fazer cardio. Enciumada, então a loirinha se retira dizendo que precisava muito de um tempo para si e que queria correr. E após correr um tempão, finalmente o ciúme de Nai vai passando. Com isso ela se pergunta o que carambas ela tá fazendo da vida dela. De verdade, nem eu sei, querida. A preocupação maior da garota ainda era sua mãe com o Prota, e dessa vez ela fez a maior burrada de todas, deixando os dois literalmente sozinhos em casa. Logo o arrependimento começa a bater na loirinha e ela começa a resmungar que realmente ela nunca deveria ter feito essa cagada. Como se fosse Barry Allen, loirinha corre desesperadamente para sua casa, mas ao chegar lá ela até se assusta com o que vê diante de seus olhos. Haseong e sua mãe realmente estavam treinando e se perguntavam se na verdade aquele equipamento tinha ido de F, pois parecia não estar mais funcionando. Morrendo de calor, o Prota começa a resmungar em voz alta dizendo que não podia acreditar que justamente no verão o ar-condicionado deu pau. Logo ao anoitecer, Nai vai até o quarto do Prota, porém o mesmo meio irritado responde que estava muito cansado e queria dormir. O maluco também não tem paz, mano. E também irritada, a garota simplesmente quebra a porta, deixando o Prota surpreso. E rapidamente ele pede para que ela ficasse paradinha onde estava e bem longe dele. Com muita raiva surtada, pega o Prota pelo colarinho e pergunta ao mesmo o que ele pensava que estava fazendo e o porquê evitou ela durante o dia todo. Quase desistindo, a garota se senta na cama e diz a Haseong que o mesmo ultimamente tratava ela muito mal, como se ela não fosse nada, e logo o Prota diz a ela que precisavam conversar. Porém, muito magoada com o Prota, Nayeon não responde nada ao mesmo e simplesmente vira seu rosto na direção oposta, ignorando o mesmo por completo. Assim que ela começa a contar como estava se sentindo, Haseong fica completamente sentida e com a mente muito pesada. Depois de uma longa noite de conversa e finalmente mais em paz, Nai se levanta, mas Haseong já tinha vazado da cama e logo a garota vai atrás do mesmo. Enquanto ela descia as escadas, a mesma ouviu uma conversa muito aleatória vindo da cozinha e parecia mais que alguém ensinava Yuna a
cozinhar e preparar os ingredientes. Era o Proto ensinando Yuna, mas ao ver aquilo, Nayeon fica com mais ciúmes ainda, se perguntando como ele podia fazer aquilo com ela e deixar ela de lado daquela forma. Pior que realmente dá dó mesmo, mano. Ao perceber a presença da garota ali, Yuna pergunta se ela finalmente tinha acordado, porém os olhos da garota estavam completamente cheios de lágrimas e seu semblante mais pesado do que sempre. Preocupada, Yuna pergunta a Nayeon o que aconteceu com a mesma para ela estar chorando, ou se na verdade ela estava doente. Doente de amor, eu procurei remédio na vida noturna. Desculpa, parei. Chorando da beça, a garota diz a sua mãe que ela realmente gostava muito de Haseong e queria que o mesmo fosse o seu namorado, e que esse na verdade é o desejo mais profundo de seu coração. Ouvindo isso, Yuna corre até sua filha desesperada e abraça a mesa pedindo 1000 perdões, enquanto a garota ainda chorava um monte. A boa mãe também começa a chorar e diz a loirinha que tudo isso era culpa dela por não ter percebido isso antes, pois estava na cara. Ainda com os olhos cheios de lágrimas, Yuna se ajoelha em frente a Nayeon e diz para dizer a mesma que espera que ela possa perdoá-la um dia por tudo isso. E vendo o estado que a sua querida filha estava, a mulher ainda promete a Nai que iria manter a distância de Haseong a partir de hoje.